Olá, noiva do Cordeiro, você que é noiva, muita paz, graça e misericórdia da parte de Deus na sua vida e em tudo quanto você fizer. Que você seja próspero e abençoado em tudo quanto você fizer. Que seja para a glória de Deus, que seja para a exaltação do nome do Senhor. E assim você vai fazer prosperar o seu caminho, certo? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Helena e nós estamos aqui para trazer a palavra do Senhor. Então, o conteúdo desse canal é bíblico e de uma forma que conduza pessoas a praticarem a Bíblia, de uma forma bem simples, bem prática, certo? Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva agora no canal, se junte a nós. Já estamos numa quantidade bem boa de inscritos, graças a Deus. Então, se trabalharmos um pouquinho mais, você e eu, a gente vai crescer ainda mais, levando esse evangelho que vai se expandir pelo mundo, que o Senhor disse que quando o evangelho do reino, não o falso evangelho, não o evangelho adulterado, mas o evangelho do reino, for pregado em toda a parte, então virá o fim. Como de praxe, aqui não é diferente do restinho do país, né? Estamos com um friozinho, inclusive bem agradável, que dá para a pessoa dormir mais, né? Mas tá uma friezinha boa em todo o país, como foi divulgado, tá acontecendo. O assunto do canal hoje, desse vídeo aqui, é sobre a leitura da Bíblia, né? E você assim, é como uma maioria das pessoas que tem dificuldade de ler a Bíblia, você começa a ler, e aí quando pensa que não, as coisas começam meio que desandar e parece que você não tem mais aquela força, com aquele ímpeto que você começou e disse agora vai, acontece com você? Fica triste não, tá? Acontece com muita gente. Mas é justamente por acontecer essas coisas que a missionária está aqui para dizer aonde é que você está errando, que é para você consertar o negócio aí e ler a Bíblia, certo? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que você é impedido de ler a Bíblia por muitos motivos, mas o principal deles é que Satanás não quer que você conheça as Sagradas Letras, porque a partir do momento que você conhecer a palavra de Deus, você se liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você põe no seu coração de ler a palavra de Deus, o diabo sabe que você é um forte candidato a ir para o céu, a conhecer o caminho, a conhecer Jesus, a ser liberto. Então, ele vai investir para você não ler. Ele não vai investir para você não ser crente, para você não frequentar uma igreja. Ele não vai investir nisso, não. Ele vai investir para que você fique na igreja, dentro da igreja, sem conhecer a palavra. É nisso daí que ele vai investir, certo? Então, olha só. Aonde é que você está errando ao ler a Bíblia? Quer saber? Eu vou lhe dar aqui umas dicas para você segui-las e aí você conseguir ter sucesso naquilo que é mais importante na vida do cristão, né? É a água que sacia a nossa sede, que é a Bíblia Sagrada. E, infelizmente, na sua grande maioria, as pessoas não leem a Bíblia. Elas ouvem somente aos domingos o que o pastor tem para dizer, ou o pregador, ou alguém, mas ela mesma sozinha não desenvolve o hábito de ler, e isso é um erro grande, muito grande, certo? Então fica aqui mais a gente um pouquinho, que você vai aprender o que não fazer, onde não errar, para você conseguir concluir a leitura da Bíblia. Combinado? Então vamos lá. Porque algumas pessoas conseguem ler a Bíblia sem falhar? Você se pergunta, né? E você pergunta, por que eu não consigo? Eu tenho a resposta e vou te dar a resposta nesse vídeo. Pois bem, vamos dizer exatamente aqui aonde é que você está errando. Tá pronto? Tá certo? Ó, uma das coisas que mais atrapalha a leitura da Bíblia é o dia a dia, a correria do dia a dia. Quando você termina o seu labor, você está tão cansado que você diz, eu queria ler a Bíblia, mas não consigo. Aí vem sono, vem cansaço, vem moleza e você não consegue. É assim com você? Pois bem, é assim com muita gente.
Outra coisa é a dificuldade de entender a linguagem da Bíblia. Isso daí também atrapalha bastante. Porque a pessoa vai lendo e não consegue entender o que a Bíblia está dizendo, aí acaba desistindo. Mas deixa eu dizer uma coisa: em primeiro lugar, não desista porque não entendeu uma parte. Passe para frente. Vá, continue, só leia, vá continuando. Porque a Bíblia, em boa parte, você não vai entender mesmo. Tem coisas ali que só vão ser discernidas à medida que você for passando o tempo, entendeu? Então, não desista porque você não entendeu. Só leia, continue lendo, certo? Há um mistério grandioso na Bíblia. Outra coisa que atrapalha a leitura da Bíblia é a falta de disciplina. Você não tem disciplina, aí você não consegue ler a Bíblia. Você quer ler demais num dia para descontar no outro. Você quer fazer tudo de uma vez e não é assim que a banda toca, não é assim que você vai ter crescimento espiritual. Consegue compreender? Então vamos lá. Você começa a ler a Bíblia com toda animação e aí passa 1, 2, 3 dias e pá, você já ficou com preguiça, já perdeu o dia, já esqueceu a hora. E aí diz, não, hoje não. Aí depois hoje mais não. Quando pensa que não, você parou de ler a Bíblia, infelizmente. Aí depois para começar de novo é uma agonia. E é assim que acontece não somente com você, mas com a maioria dos crentes. Então você não está sozinho nessa. Mas eu direi aonde você está errando, que é para você parar. Não errar mais e você concluir a leitura da Bíblia, certo? Lembre-se de João, capítulo 3. João, capítulo 3, deixa eu ver se é isso mesmo. O capítulo 8 e versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Primeira coisa que você está fazendo errado, e é por isso que você não consegue ler a Bíblia exatamente do jeito que você gostaria de ler. Quem não lê pode ouvir, pode botar fone de ouvido e ouvir. Primeira coisa que você não tem feito, você não tem traçado uma meta. Você tem deixado solto e diz assim, eu vou começar a ler a Bíblia. Então, toda hora que der vontade eu vou ler. O inimigo vai trabalhar para você não ler. Você precisa traçar uma meta. Você precisa dizer, eu vou fazer isso em tanto tempo. Eu vou ler a Bíblia neste ano. Antes de terminar o ano, eu vou concluir a leitura da Bíblia. Meus amados, eu canso de repetir, não canso, aliás, de repetir aqui no canal e na igreja e aonde eu estou, eu falo, vai haver um tempo em que a Bíblia vai ser proibida, o cristianismo vai ser proibido. E aí quem não leu a Bíblia, como vai ser? Porque nós não poderemos conversar abertamente sobre o cristianismo. Vocês pensam que isso está longe? Não está longe, não. Nós já vemos perseguição contra o evangelho aqui mesmo no nosso país, né? De forma assim deslavada. Mas enfim, então quem não leu, quem não ouviu a Bíblia, quem não teve contato direto com ela, vai sofrer bastante e pode comprometer a sua eternidade. Nós estamos dando as orientações. Então, quer ler ou ouvir a palavra de Deus, a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse? Primeira coisa que você deve fazer é traçar uma meta. O que é uma meta? É um objetivo. Eu vou fazer isso daqui até tal tempo. Segunda coisa, e é isso que você não está fazendo, está errando nisso. Vai pela própria vontade e a vontade do homem, o coração do homem é enganoso. Então, quando você traça uma meta, você obriga basicamente o seu cérebro e as suas emoções a cumprir aquela meta, senão vai ficar feio para você, né? Segunda coisa, você não coloca a leitura da Bíblia como prioridade. Então, você deixa na derradeira, depois que terminar tudo eu vou ler a Bíblia. Não. Analise aí qual é a sua prioridade. Se você ainda não leu a Bíblia, seja ela a prioridade. Vou concluir a Bíblia. Mas você quer fazer tudo ao mesmo tempo, meu filho. Se você começar a fazer muitas coisas e não terminar, sabe o que vai acontecer? Vai atrapalhar toda a tua vida. O certo é você começar uma coisa e terminar, começar outra coisa e terminar. Porque se você deixar coisas inacabadas, isso vai acabar com a tua energia, acabar com a tua força, acabar com a tua organização e você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, trace metas e coloque as prioridades. Quer terminar de ler a Bíblia? Pois termine de ler a Bíblia. Como é que eu faço isso? Colocar ela em prioridade. Bota de foco mesmo. Eu vou terminar de ler a Bíblia. Então, tal hora do dia, eu vou estar lendo a Bíblia.
e aonde eu estiver, eu vou estar lendo naquele horário, eu vou ler 2, 3 capítulos, 4, eu não sei, mas aquela hora eu vou estar lendo. Então, o seu cérebro, depois de 21 dias que você fizer isso sempre naquela mesma hora, depois de 21 dias o seu cérebro já vai estar trazendo a lembrança automática para você de você ler a Bíblia, vai pegando costume, e isso é maravilhoso, entendeu? A segunda coisa, você não tem colocado a Bíblia como prioridade. Coloque como prioridade, aí tudo vai correr bem e no instante você termina. Terceiro erro que a maioria das pessoas cometem, e é por isso que não conseguem ler a Bíblia todinha, é que não organiza. Muitas vezes bota como prioridade, não vou ler a Bíblia assim. Aí, por exemplo, vamos dar um exemplo. Se marcar para todo dia passar 1 hora lendo a Bíblia, porque 1 hora já está de bom tamanho. Se você passar 1 hora certinho lendo a Bíblia, você lê muito, muito, muito. Eu estou dizendo 1 hora, mas meia hora também já é muito bom. Mas digamos assim, aí você acha tão boa aquela leitura que você passa 2, 3 horas. Aí no outro dia você diz, não, já li 3 para lá ontem, aí hoje já posso deixar. Não, cumpra tudo bem direitinho, arrisca, para que você não venha se perder por falta de organização. Então, os desorganizados verdadeiramente não prosperam. Então, essa é a terceira dica. Reorganize suas prioridades e aquilo que você quer fazer. Então, faça uma coisa de cada vez. Quarto erro que você está cometendo. Você não faz anotação de nada, você não marca nada. Às vezes você lê e nem se lembra mais onde foi que leu. Às vezes você pega e dobra a página da Bíblia, mas também dobrou outra mais para frente, dobrou outra não sei aonde, quando é depois você não sabe onde está. Então o que é que você faz? Deixa um caderninho do lado para você fazer suas anotações, suas curiosidades e também marque na Bíblia aquilo que você está lendo, para você não se perder. Porque se você se perder, e olhe que há uma guerra espiritual, você não está sozinho nisso não. O diabo está lutando contra, então ele vai fazer um monte de coisa para você não conseguir. Por isso eu estou ensinando você a organizar tudo direitinho que vai ter sucesso. Anote as coisas, faça uma planilha, faça um cronograma para você ir lendo e riscando. Já fiz isso aqui, já fiz isso daqui, já fiz isso daqui. Quem não sabe ler, como é o caso de muitas pessoas que tem aqui no canal e também na Reviver, você escuta a palavra do Senhor. E aí, como já é gravado, você vai saber aquele ponto onde você parou. E se por acaso você se enganar, volta um pouquinho e retoma, não desanime. Reorganize todas as coisas, as suas prioridades e tenha organização. Faça anotações. Quinto erro que as pessoas cometem bastante, é por isso que se pergunta por que algumas pessoas conseguem ler e eu não. E eu vou dizer o quinto erro que acontece que você tem cometido. Imagine um prazo para terminar. Você não imagina, você começa as coisas e aí você não tem plano para nada, você traçou uma meta, mas você não só disse eu quero fazer isso, mas não estabeleceu um limite aonde chegar, porque aí você vai vencendo a você mesmo, você vai tendo desafios e é maravilhoso, porque cada vez que você vence um desafio, você sente o gostinho da vitória, você quer de novo, você quer de novo. Mas se você fizer as coisas soltas, à toa, sem organização, sem preparo, sem metas, você não vai conseguir. Então estabeleça um tempo, um prazo para terminar a leitura da Bíblia. O mais comum é em 1 ano. Então, se você começar hoje, daqui a 1 ano, você diz, eu vou terminar daqui a 1 ano. Se terminar antes, massa, maravilha, mas você traçou uma meta, uma data, um prazo para terminar. É nisso que também você erra bastante, aí acaba prejudicando o conhecimento, a leitura da palavra do Senhor. Então, vem aqui. Tem uma dicasinha bônus, eu dei para você 5 erros que você comete ao ler a Bíblia e é por isso que não tem tido sucesso em concluir a leitura da Bíblia. Tem muitos anos de crente, mas não leu a Bíblia. Fica ouvindo só o que os outros dizem, né? É melhor você ouvir a própria palavra, tirar suas próprias conclusões e se juntar com pessoas que também amem a palavra e traga para você ajuda, porque nós precisamos uns dos outros, sempre. Recapitulando só para você não esquecer. O primeiro erro, você não traça uma meta. O segundo erro, você não coloca a leitura da Bíblia como prioridade. Terceiro erro, você não organiza as suas prioridades. Então, uma hora a Bíblia é a prioridade, outra hora é o filho, outra hora é o trabalho. Não, a gente tem que reorganizar.
as prioridades. Quarto erro, não faz anotação, não faz um cronograma, não faz uma planilha, aí desanima, porque não vê o sucesso da trajetória, acaba desanimando. E o quinto, você não imagina um prazo para terminar. Você não traça uma meta com um prazo determinado. Então, são esses cinco erros. Mas eu tenho aqui uma dica bônus para você. Não desistir, não desanimar, e aí você ainda vai ter companhia, tá? Junte-se a um grupo de leitores da Bíblia. Pelo menos aqui na Reviver, nós temos a Secretaria de Novos Crentes. Novos crentes que nós consideramos são aquelas pessoas que ainda não concluíram a leitura da Bíblia. Para mim é um novo crente. Porque a primeira meta de um crente é ler a Bíblia toda. Depois que ele lê a Bíblia toda, ou escuta a Bíblia toda, para mim ele já amadureceu um pouquinho, porque passou por esse primeiro processo. Mas a pessoa que nunca conheceu a Bíblia, ela acha que ler a Bíblia de pedacinho em pedacinho vai ser a solução, essa pessoa ainda considera um novo crente. Então, junte-se a um grupo. Aqui nós temos um grupo. Caso você tenha interesse, sabe o que você faz? Você pode falar com a gente nos comentários e a gente coloca você no grupo de leitores da Bíblia. Aí sim, aí você vai ter incentivo, porque você vai ter outras pessoas na mesma situação que você e você vai chegar lá, certo? Deixa eu dar uma informaçãozinha para encerrar. Sabe por que é tão difícil ler a Bíblia? Sabe por quê? Porque é uma guerra espiritual, o diabo não quer que você leia, porque conhecendo a palavra vai te libertar. Nós temos um vídeo aqui no canal que fala do novo nascimento. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Então o Espírito te convence, você nasceu do Espírito. O Espírito te convence que você precisa aceitar Jesus. Você aceitou Jesus. Mas você precisa nascer da água. E aí existem algumas pessoas que dizem que é o batismo. O batismo faz parte, sim, do processo do novo nascimento. Mas não é dessa água que se está falando, é a palavra de Deus. Ela é uma água que brota de dentro e nunca seca. Ela é também a palavra que limpa. Jesus disse, eu não necessito dizer mais nada para vocês, porque vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês. Então é maravilhoso demais. Entenda que há uma guerra espiritual quando você se propõe a ler a palavra do Senhor. E quando você se propõe a ler a palavra do Senhor, o inferno fica em alerta, que é para fazer você desanimar a qualquer momento. De preferência, enquanto você não entendeu nada, não aprendeu nada e nem pegou gosto. Aí o que é que vai acontecer? Você não vai conhecer a verdade, você vai ficar comendo somente um pouquinhozinho, mas a gente precisa se alimentar todo dia, não só nos domingos e nos dias de culto, vai lá e come aquele pouquinho, não, a gente precisa se alimentar todo santo dia. Então, como é uma batalha espiritual, quais são as armas que nós temos, já que precisamos ler a Bíblia? Ler a Bíblia é uma das maiores armas para a gente usar contra o inimigo. Mas a outra que nos guarda, que nos protege é a oração e o jejum. Então, propôs ler a Bíblia, jejua. Propôs ler a Bíblia, ora. Não abra a sua Bíblia sem antes fazer uma oração. Senhor, eu sei que essa é a tua palavra, eu sei que o Espírito Santo foi quem inspirou. Então, me ajude, me guarda a minha mente para que eu possa absorver tudo o que eu vou ler nesse período de tempo que eu estou aqui. Então, essas três coisas são importantíssimas: jejuar, orar e ler a Bíblia. Principalmente para você que ainda não conseguiu cumprir essa meta de leitura da Bíblia toda. Você entendeu? 5 coisas que você está errando. Conserta essas coisas. E eu garanto para você que no final do ano, a gente vai dar aquele diploma de honra ao mérito daqueles que concluíram a leitura da palavra de Deus nesse ano que nós estamos, que é 2021. Sabia que ainda dá tempo? Se você colocar de força mesmo, de vontade mesmo, você vai chegar lá, você vai conseguir, certo? Então eu conto com isso, eu espero ter ajudado você, espero contribuir com a sua vida. Não importa onde você esteja, não importa a religião que você professe, uma coisa é certa, Jesus é o Senhor, Jesus é quem nos salva. E ninguém vai ao Pai senão por Ele, e ninguém vai a Ele se não for pelo conhecimento da palavra.
Não tem como não ser, porque o trabalho do Espírito é fazer a gente entender a palavra e viver a palavra, porque o que testifica aqui na terra das coisas do céu é o Espírito e a palavra. Esses dois, eles estão juntos, não tem como um funcionar sem o outro. Cada profecia que o Espírito Santo traz para a igreja, para a noiva do Cordeiro, que é você, que sou eu, ela é em harmonia com a Bíblia. Aí quando você olha a profecia e sabe que está em harmonia com a Bíblia, glória a Deus, você tá feito. Mas se você não tem conhecimento da palavra, aí qualquer profecia que venha, você muitas vezes come gato por lebre e fica padecendo por falta de conhecimento, como diz a palavra. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Certo? Faça como Paulo aconselhou. Renovai o vosso entendimento. Renovai, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que Deus te abençoe ricamente em o nome precioso de Jesus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Que essa reflexão sirva para todos nós. Se você já leu a Bíblia faz tempo, lê de novo. Não pare de ler, não. Já fazem mais de 40 anos que eu estou nesse barco lendo a Bíblia, e cada dia eu me envolvo mais, e cada dia eu me apaixono mais. Você também ama a Bíblia? Então você está no lugarzinho bem certinho. Vamos concluir, vamos dizer que só o Senhor é Deus. Quando ela estiver em nós e nós estivermos nela, quando a palavra do Senhor estiver em nós e nós estivermos na palavra, a gente tem a maior segurança que alguém pode ter, certo? Não se esqueçam da soberania de Jesus. Se não aceitou ainda, aceite ele, porque só através dele existe salvação. E só através da palavra existe o conhecimento do Senhor. E só através do Espírito é que a gente consegue entender e discernir o que a palavra diz. Forte abraço.